eu vou tentar hoje fazer da maneira mais sensível e a mais honrada essa aula, pela tradição dos que me antecederam, né? Cada aula que houve aqui, cada encontro que houve aqui, teve essa nota de beleza, teve nota de profundidade, teve nota de sensibilidade. E aí eu quero ver se pelo menos consigo fazer responsavelmente, um pouco mais à altura da sua expectativa, da minha expectativa e do encontro mesmo quebradeiro. O título da aula e a pré-aula, os dois parecem muito arrogantes, bestas, né? Porque de alguma forma há uma pergunta ali que remete a um repertório, em tese, muito sem proximidade com aquilo que se discute e tem sido basicamente um enfrentamento do debate nas quebradas, porque diz respeito a o que nos dizem ainda Homero e sua poesia. Bom, quem é Homero? Por que um tema com esse norte, esse caráter aparentemente tão elitista e ao mesmo tempo aparentemente tão necessário num espaço de discussão como as quebradas? Eu ia fazer um acordo de leitura com você, um acordo, um contrato de uma negociação. Que a gente possa ler isso que eu estou propondo aqui como uma pequena abertura de janela, que na verdade não é uma aula, é uma abertura de janela. Uma janela onde a gente pode, talvez, encontrar uma certa forma de contato com o mundo que tem a possibilidade de produzir em mim alguma inspiração. Então, o contrato que eu gostaria de fazer é: leia o que eu estou tentando dizer, pensando também no repertório africano, pensando também no repertório que não faz parte do mundo ocidental, porque no mundo ocidental o parâmetro é o século V. É o século V branco, é o século V grego, é o século V que virou matriz, referência até hoje para nós. Se a gente consegue fazer esse acordo, de que eu posso perfeitamente, com muita humildade, reconhecer que existe um patrimônio, um legado de civilização feito lá pelos gregos, eu também tenho que olhar para o lado de cá, que existe uma trajetória que eu não tenho domínio, mas que a gente teve a oportunidade algumas vezes aqui nas quebradas de ter aulas grandiosas sobre esse legado africano, desde a questão da religiosidade até futuramente a própria literatura africana e todas as questões que esse universo inteiro tem sido, vamos dizer assim, chutado, posto de lado em nome de um paradigma europeu. A minha ideia é que a gente pudesse aqui no contrato fazer um passo adiante. A gente não está tratando, ou pelo menos a minha ideia é contornar e produzir um encontro com Homero que não seja um encontro com uma cultura branca, com uma cultura eurocêntrica, mas que seja um encontro com a condição humana. Por isso é fácil você olhar do repertório que eu estou falando, ou que eu vou falar, olhar o repertório afro, olhar o repertório de toda a cultura negra. Porque se eu tenho uma Odisseia, se eu tenho uma Ilíada, que tanto encantam o nosso mundo branco, europeu e elitizado, há também uma narrativa africana, há também uma narrativa dos deuses, há também uma narrativa das lendas, dos heróis. Por isso eu acho que não importa, de fato, o roteiro que eu estou trazendo aqui. Se de repente meu Ulisses pode ser similar, não sei, a alguma entidade africana, se o Aquiles vai encontrar um paralelo também num determinado repertório que você conhece do tempo que você estuda a religiosidade e ao mesmo tempo os ritos africanos, acho que o que está em questão aqui é a possibilidade da gente falar de uma travessia. Por acaso, o ponto de partida que eu tenho, que é onde eu tenho alguma proximidade, seria nesse repertório, nessa coisa delicada e que muito, num primeiro momento, parece longe da mão da gente, que é esta figura que não importa se existiu ou não, realmente não importa se ele foi como eu e você, feito de osso e de carne, se é como dizem um cego, se foi de fato aquele sujeito que andava cego por aí contando histórias de um mundo lendário e glorioso, não importa. Há alguém a quem se atribuiu, né, duas obras, dois poemas, duas grandes poesias.
E é claro que não é meu interesse aqui ficar te dando alguma informação sobre isso, mas é tentar ver por que isso ainda insiste. Claro que insiste porque existe, óbvio, uma negociação no mundo ocidental que faz isso ter um valor. Claro que isso existe por uma série de coisas chamadas comunidades interpretativas, que a gente pode traduzir como a universidade é uma comunidade interpretativa, a imprensa é uma comunidade interpretativa, a elite é uma comunidade interpretativa. Então é claro que isso vai se fixando como valor. Por isso é que eu peço que você também leia, fazendo, obviamente, a ponte, a ligação com o repertório que é brasileiro, que é afro, dos nossos ancestrais, né? Sem que isso, na verdade, signifique colocar em eleição o melhor patrimônio, mas é colocar em eleição os movimentos humanos em relação a alguma coisa que vai me interessar especialmente. Pois não. Falo. Comunidade, vou falar assim do meu modo, que eu estou sem leitura recente, tá? Vou falar assim, fazendo um break. Existe um sujeito chamado Stanley Fish, que era um professor de linguística. E ele dando aula sobre americano, Stanley Fish americano, ou lá de cima, ele deu uma aula em que ele escreveu várias coisas no quadro negro, assim, nomes, palavras, um monte de gente assim, solta. Como se fosse assim, Maria, Nicolai, Freire, arroz, sei lá. Saiu da sala de aula os alunos de linguística, entrou na sala de aula alunos de literatura medieval. E ele, de brincadeira, fez assim: lê esse poema aqui para mim. E começou uma viagem. Primeiro que eles eram de medieval, a rapaziada toda começou a achar que isso aqui era uma cruz. E que, na verdade, havia uma simbologia cristã. Ele repetiu isso várias vezes, em vários lugares. E acabou produzindo um livrinho, um artiguinho chamado Como Reconhecer um Poema ao Vê-lo. E aí o Fish vai dizer, olha, muitas vezes o fato de eu estar aqui neste lugar, neste ambiente, decide que isto é ou não literatura. Isso é importante, né? Então, quem decide o que é literário ou não é literário, obviamente tem a ver com algumas comunidades, grupos, que ele chama de comunidades interpretativas. E eu estou aqui esticando a ideia de comunidade interpretativa, que é a universidade, a imprensa, os cadernos literários, os programas na televisão, as bienais, um professor, alguém que tenha, de alguma forma, uma entrada num caderno especial de literatura, e eu, de alguma forma, vou ali ditando, dizendo, informando quem aparece ali como futuro literário, dimensão literária. Esse sujeito foi apedrejado por aqueles que, na verdade, têm uma visão mais tradicional de literatura, da literatura como sendo aquele império da palavra ornamentada, da palavra que faz milhões de viravoltas, e que vai entender que a literatura tem algo que ele vai dizer, olha, literatura também é uma questão de acordo, é uma questão de negociação. Então eu vou negociando, cada tempo, cada lugar, cada história, negocio o seu sentido de literário. Hoje eu posso reivindicar que existe uma literatura que ocorre fora dos centros da crítica literária, da universidade, das revistas pops, que de alguma forma indicam quem são os talentos da classe média. Hoje, se a gente fala de uma literatura que corre por fora, que não quer nem saber se o crítico literário tem ou não interesse em valorizar ou não aquilo, significa que, na verdade, a gente tem aí uma espécie de furo dessa comunidade interpretativa que está pontuada prevalentemente por um poder financeiro, por um poder econômico muito grande. Eu acho que a experiência de cada um de vocês aqui, Felipe, por exemplo, com seu Fala Quebradas, e todas as experiências que as Quebradas vem produzindo
numa situação paralela, fazendo um terceiro caminho, é furar aqui essa comunidade interpretativa. Bom, como reconhecer um poema ao vê-lo? Basta que alguém te diga, olha, aquilo é um poema. E você já começa a se sentir mesmo em condição de intérprete. E voa. Mas isso é uma interrogação, é um problema. Volto para cá e elejo de Homero uma única coisa, que é um pedacinho da Odisseia. E a Odisseia é eleita para aqui, para a nossa conversa, e alguém me avisa quando eu tiver que terminar, porque aqui tem alguma coisa que todo mundo conhece, todos nós, tendo lido ou não o poema. Há aqui, no poema, a história de uma viagem. É isso. E aí você pode interpretar a viagem em múltiplas dimensões. Posso pensar numa viagem da minha interioridade, posso pensar na viagem como única característica, de fato, se a gente for pensar, o homem é o único bicho que viaja, não porque está com fome, não é só porque a gente tem fome, não é só porque tem seca naquele lugar. A gente viaja porque há qualquer movimentação da ordem da fantasia, da ordem do imaginário, que faz eu sair fisicamente ou imaginariamente. Odisseia é a história da viagem de Odisseu, Ulisses, que é, na verdade, repertório de todos nós. E se você for procurar, eu me lembro que quando eu estive aqui nas Quebradas no ano passado, houve quem buscasse um paralelo entre Odisseu e também o Ulisses e a cultura africana. Mas aqui eu não tenho esse repertório. Mas você faça, então, as suas construções. É um poema que, a rigor, vai dar conta desse movimento de viagem. Uma viagem, e você... só uma gentileza, uma viagem de 20 anos de Ulisses. Ulisses sai da cidade de Ítaca, passa 20 anos guerreando em Troia, leva 10 anos para regressar. Só isso já abastece a gente de um monte de repertórios. Primeiro, lembrar que talvez seja ele o mito, ele, a figura, que nesse movimento do mundo ocidental simboliza, na verdade, a viagem e todas as viagens, em todos os sentidos metafóricos da expressão viagem. Posso tentar entender que este livro, esta obra, que data lá do século VII a.C., que tem uma centena e uma centena incontáveis de poemas e de imagens, vai tratar também de uma geografia mítica, de uma geografia que não é esta das árvores ou apenas do mar, mas é de uma geografia onde existem sereias. As sereias, em algumas representações, não são aquelas mulheres metade rabo de peixe, metade mulher, mas talvez sejam, pássaros com o cabelo desgrenhado. Você deve lembrar por aí que tem uma imagem célebre do Ulisses atravessando uma determinada região, preso a um mastro. Não sei se você vai lembrar disso. Atravessar o caminho das sereias. Essa é uma representação clássica de Ulisses, tanto quanto a outras paisagens. Então eu posso pensar nessa jornada de Ulisses como uma jornada da sua construção pessoal, como sujeito, como homem, como cidadão. Posso pensar nessa viagem como aquele que é herói, porque Ulisses se constrói herói ao longo desse trajeto. Posso pensar em múltiplos outros sentidos. O que eu quero te lembrar é que quando eu tomo esse livro na mão, assim como eu tomo qualquer narrativa que pertence ao enraizamento mais profundo da minha cultura, eu estou pegando o livro e séculos de olhos que já leram aquele mesmo livro e aquela mesma história. Na verdade, eu tomo este livro, né, como um objeto, quase como um objeto talismã. Talismã não porque ele guarda poderes, talismã porque abre para fora, porque ilumina, porque abre janela. Então, quando eu estou lendo a Odisseia, é claro que existem inúmeras, centenas de possibilidades interpretativas. A mais comum, a da viagem. Uma outra bastante comum,
A Odisseia trata do retorno. É um poema da tentativa de retornar. De alguém que depois de 10 anos, lutando na guerra de Troia, ficando lá sozinho, etc., leva mais 10 anos para voltar para casa. O poema do retorno, o poema da viagem, há quem diga que é o poema da família e da restauração da ordem, porque você deve lembrar pelas informações dispersas que a gente tem, que Ulisses sai de casa, deixa uma mulher, essa mulher então, ela é assediada por vários homens, e aí tem aquela imagem eterna de quem borda de dia, amortalha e desfaz à noite. Posso dizer então que quando Ulisses volta, é uma outra interpretação, eu vou ter uma espécie de a restauração da ordem familiar, patriarcal, porque Ulisses volta e bota para correr aquela bagunça generalizada. Quaisquer das leituras, quaisquer das interpretações que a gente encontre, são todas preciosas, são todas importantes. Todas elas, de alguma forma, vão fazendo parte dessas camadas muito translúcidas, muito finas, muito delicadas, que vão, na verdade, revestindo cada página, cada palavra do livro que a gente está tocando. Eu também queria compartilhar uma leitura. Concordo com todas elas, mas há aquelas que a gente gosta mais. Há aquelas que parecem mais contemporâneas, parecem que trazem um apelo mais importante da gente pensar na restauração da família e da ordem, que talvez seja importante lá para aquele mundo grego. Essa leitura talvez hoje me soe até curiosa, mas eu tenho que lembrar que eu estou lá naquele século, naquele tempo, naquele lugar distante. Mas se eu ainda quiser entender, ou pelo menos me comunicar de maneira viva com esse poema, e ter vontade, por exemplo, de olhar certos cantos, porque aqui não se trata de um livro com capítulos. Aqui se trata, na verdade, de uma obra que tem cantos. É bonita essa ideia do canto. Canto 1, canto 2, canto 3, canto 4, porque alguém cantava os versos. Quem cantava? Parece que teria sido esse Homero aí. Depois de Homero, todo mundo que aprendeu, todo mundo que lembrou, todo mundo que, como qualquer contador de histórias que a gente conhece, vai transmitindo oralmente essa história e esses versos. E principalmente porque no gesto inicial dessa história, tanto da primeira Ilíada quanto da Odisseia, dizem que essa é a primeira, dizem que essa é a segunda, para a gente tanto faz, nas duas há uma invocação. Eu invoco o comparecimento de Mnemosine, de memória, da musa, que vai dizer no ouvido do poeta, como se ele fosse só um corpo, a história que ele não presenciou, mas que é capaz, pela fidedignidade de quem canta no ouvido dele, que é uma musa, na verdade que é Mnemosine, que é memória, de trazer ao relato verdade, por mais mítico, por mais fantasioso, por mais não crível, porque a espera, na verdade, é na espera da invocação de algo maior, um Deus, que se comparece, ou que se faz comparecer, sussurrando no ouvido do poeta a memória lendária, a memória gloriosa, a memória que seja daquele povo, daquele lugar, daquela raiz. Se eu entendo que eu estou trabalhando com cantos, né, e que esses cantos são falados em praça pública, significa que cantar um verso, sobretudo, levar você a ouvir uma história a partir do ritmo. A poesia tem um ritmo, tem uma cadência, tem uma melodia, ela tem uma sonoridade, eu diria até ela tem uma sensualidade, porque ela convoca quase o movimento do meu corpo. Se eu estou lendo, quem quer que seja dos meus poetas conhecidos, preferidos ou não. Mas é essa musa inspiradora que me permite hoje compartilhar uma leitura que eu acho que talvez tenha rendimento para nós aqui nas Quebradas, para poder gerar vontade de ler, não, talvez para poder gerar ação, talvez para gerar vontade de intervenção maior sua como arte educador, como grafiteiro, como escritor, pensar numa hipótese que seja a Odisseia não é só um poema da viagem, não é só um poema do retorno,
Não é só um poema da família, não é só um poema da ordem. A Odisseia, talvez, e essa é uma hipótese de leitura, é um poema sobre a limitação da condição humana. E a nossa limitação é a mortalidade. E eu vou tentar te convencer desses dois argumentos, ou três. Vamos comparecer aqui um gesto que é o que mais nos caracterizaria, né? A Odisseia como um poema da condição humana, um poema sobre a limitada condição humana. E que de alguma forma, neste poema, algumas coisas dessa condição humana é dita e está em todos os homens de qualquer lugar. Então, eu levantaria, eu trouxe minha cola aqui. Quer ver? Que coisa linda, a hospitalidade como um valor essencialmente humano. Essa hospitalidade vai significar uma relação com enxergar o outro. Segundo, o estrangeiro, se você quiser, você sabe, é só pensar nos paralelos de outros repertórios como os repertórios africanos. Mas eu sei que em qualquer relação no mundo homérico, eu tenho de fazer o gesto de acolhimento do outro, porque eu também para o outro sou um estrangeiro. Então há um movimento da hospitalidade que começa por te oferecer banho, te oferecer comida, te oferecer algo de beber. E oferecer um lugar onde você possa descansar se por acaso você vem de uma viagem difícil. Isso é um gesto. Ainda sobre essa nossa condição, somos todos, eu vou botar a expressão de Homero, comedores de pão. Ulisses, quando viaja, vai entrando por alguns lugares, eles não sabem como ele está. Te falei de uma paisagem mítica, de coisa que é e que não é, e ele vai enfrentar uma paisagem profundamente monstruosa e inumana. Sereia não é humano. Umas coisas esquisitas, como uns gigantes de um olho só, não é humano. Uma gente estranha, chamada lotófagos, eles comem lótus, são comedores de lótus. Não são humanos. Eles comem lótus, nós comemos pão. Se a gente come pão, a gente conhece o trigo. Se a gente conhece o trigo, a gente sabe fazer agricultura. Isso é um traço. Ainda, é mais difícil. A gente é um bicho que tem consciência da própria mortalidade. Por isso essa condição limitada. Essa é a base para eu poder propor a você que o que se trata aqui nesse poema, o que ainda me diz o poema Ilíada e Odisseia, Homero e suas viagens? Eles me dizem, primeiro, dessa condição. Segundo, que a consciência da mortalidade, você vai notar, por exemplo, Ulisses quer ser humano o tempo inteiro. Dois exemplos. Quando ele está numa das ilhas, tentando voltar para casa, tem uma deusa sedutoríssima que diz para ele: fica aqui que eu te dou a eternidade. Ele não quer a eternidade. É curioso que esse bicho que morre. Segundo, no outro momento ele vai encontrar uma região que são umas pessoas, uns seres que comem lótus, comedores de lótus. O que lótus faz? Fica aqui com a gente comendo lótus. O lótus dá um esquecimento. Ulisses não quer nem ser imortal, nem quer esquecer. E isso vai nos unindo a todos, independentemente de eu ser japonesa, de eu ser da Guiné, de eu estar aqui no Rio de Janeiro. Porque o que nos une aqui é esse esforço de não
morrer. E como é que a gente não morre? Lembrando. E como é que a gente materializa a lembrança? Escrevendo. Essa volta toda só para a gente sustentar isso. Lembrar, escrever, para poder esquecer. Vou dar 2 exemplos aqui de novo. Para poder morrer. E para poder viver. Para dizer aos vivos, né? Para continuar vivo. Isso eu acho que é o que continua dizendo aqui. Outro exemplo, talvez importante, existe na Odisseia um catálogo frustrante, decepcionante, que é a hora que Ulisses desce ao mundo dos mortos. Na verdade, ele não desce, ele fica ali, põe aqui o seu pezinho bem juntinho ao pé do meu, porque ele não desce mesmo. Quem desce é uma outra figura. Descer fisicamente, o horror dos infernos, não. Mas ele faz todo um jogo de, você deve lembrar aqui, libação, oblação, sacrifício. Ele faz um jogo. Joga com os cheiros, com as ervas, joga com o sangue, porque jogando o sangue naquele rio, os mortos vão comparecer. E dá a ele algumas pistas para poder voltar para casa. É um catálogo de damas chatélias. Aparece gente famosa, mas é uma frustração. O que é importante, talvez, disso aí? Neste rio, por onde passam, né, as histórias, as narrativas, tem a lembrança insistente, persistente de escrever. A gente pode dizer, de uma outra forma, que esse poema também é um poema sobre o poeta, o lugar do poeta, o papel do poeta entendido no sentido mais lato, mais amplo, mais contundente. Contundente porque está em mim, está em você. Eu posso não fazer um verso bonito, mas parece que há um impulso, parece haver uma força geradora que faz com que eu tenha um contato com o mundo, em que o acontecimento dele se torna uma espécie de primeira grande experiência de espanto, de delicadeza, de amorosidade. Quando Ulisses, então, recusa ser eterno, recusa esquecer, a hora talvez mais comovedora desse herói é quando ele reconhece que a única forma de se tornar de fato herói não é o grande trapaceiro que ele é, porque é um trapaceiro. Aliás, esses gregos são saqueadores. Aliás, esses gregos são estupradores. Aliás, esses gregos são essas coisas horríveis que ficaram, na verdade, escondidas e soterradas, porque se levanta também uma cultura potente em termos de arte. Um teatro extraordinário, uma literatura extraordinária, mas tem também selvageria, tem também barbárie. Né? Essa barbárie está onde? Aqui, na Ilíada, nesse poema de guerra, nesse poema onde o elemento prevalente é o fogo, diferentemente daqui, em que a grande figura é o mar, que é também, parece uma convocação à poesia. O mar como personagem, o mar como aquele que é o desafio e, ao mesmo tempo, aquele que, através do qual Ulisses vai tentar regressar. Regressa só. Ulisses, essa figura cheia da malandragem porque ele não tem força, não é heróico como Aquiles, ele tem uma sinuosidade. Então ele é o da charada, ele é o do ardil, truque. Tanto como é do truque, a velha história de que, bom, não tenho força com esse cara, então o jeito é desviar e pegar pelo contrapé. Pega no contrapé onde? Montando um caô. Como? Tem lá um burro de um gigante de um olho só, ciclope. É muito ardinoso dizer para aquele burro que na verdade, não é comedor de pão, que não conhece a agricultura, que não conhece a hospitalidade, porque o traço humano da gente ser hospitaleiro, Ulisses não sabe quem é ele, mas é preciso fugir dele. Consegue, por uma estratégia, um gigante de um olho só, fazer ele queimar o pé,
beber muito, o Polifemo fica ali meio zonzo, ele na brincadeira diz: qual é o seu nome? E Ulisses diz: meu nome é ninguém. É muito curioso que no momento em que ele, Polifemo, leva uma flechada, não é uma flechada, mas é uma lança no meio do furo da cabeça aqui, e vai pedir ao pai. O pai do Polifemo é Netuno, é o deus do mar. Quem foi que fez isso com você, meu filho? E ele diz: ninguém. Mas o mais importante não é o ardil do ninguém. O mais importante é que nesta figura chamada ninguém, Ulisses, comparece cada um de nós também. Eu, você, cada um de nós é ninguém. Cada um de nós tem uma espécie de travessia. Cada um de nós tem uma espécie de pequena odisseia, com seus lugares de lótus, com seus campos de sereia, com as suas dificuldades de regresso. Mas cada um ali tem um movimento de ser ninguém e ao mesmo tempo marcar a sua singularidade, o seu traço distintivo, a partir de uma coisa comum, que talvez seja esse exercício de rememorar, insistir na memória, insistir no não esquecimento, insistir em trazer a experiência do presente, desse agora, como uma experiência para ser comunicada mesmo ao futuro. Daí porque eu acho que cada gesto quebradeiro, cada gesto de todos que estão aqui, me parecem colaborar para a construção aqui de uma pequena odisseia silenciosa, de muitos ninguéms, mas ao mesmo tempo, com muita honra, é importante ser ninguém, marcando na sua trajetória, no seu caminho, né? A gentileza, a hospitalidade, a fantasia, essa intervenção com o próprio contato da poesia. É assim, esse é o chute que eu dou para a gente começar, convidando, na verdade, a narração. E a narração não necessariamente do texto escrito, é a narração da própria história, é a narração como algo que exercita uma experiência singular, irreprodutível e única da assinatura da gente em relação à experiência de arte, em relação à experiência do mundo, e uma forma assim, de convite. Então, assim, olha, isto está à mão do entendimento, a despeito de ser um calhamaço dessa idade, né? A despeito de ter formas mais sofisticadas e menos sofisticadas. Mas procurar ver que ali tem esse germe, né? Esse germe da nossa forma de manutenção do exercício do não esquecimento e da memória como sendo algo que a gente tem que proteger pela consciência que a gente tem da maneira, vamos dizer assim, difícil com que o tempo nos atravessa. Então eu abriria a minha conversa assim, dizendo para você que onde é que está a minha fonte de motivação. Minha fonte de motivação está aqui nos próprios poemas, que eu não canso de voltar lá, uns pedacinhos. Você bota no Google um pedacinho, canto 2, canto 3, canto 24, e ao mesmo tempo ler os intérpretes. Parece mentir, mas os intérpretes têm algo que é agregar mais uma delicadeza no modo de ler um texto que eu não pude perceber antes. Como se, na verdade, o texto mantivesse o seu enigma, mantenha a sua preciosidade, mas ao mesmo tempo abre sobre ele um feixe de luz e um feixe de tornar isso à mão da gente, né? Se apropriar desse texto, se apropriar desse vocabulário e fazer os repertórios se conversarem. Então, é o repertório brasileiro, contemporâneo, africano, mas ao mesmo tempo uma matriz da qual a gente não pode, seria populismo muito grosseiro, da gente dizer, olha, isso aqui deixa pra gente que se interessa. Isso tem que estar disseminado, isso tem que estar à mão de quem queira. Isso tem que ser oferecido, como eu posso oferecer a música do Pixinguinha, ou como eu posso oferecer aqui o filme que se passou hoje de manhã
sobre economia solidária, não é isso? Eu paro aqui para você falar, ou não falar. A gente está falando de uma atividade que é uma poesia que remete a um tempo que eu não tenho condição sequer de produzir imaginariamente uma presença. Nesse mundo atravessado pelas novas tecnologias, nesse mundo em que a minha experiência com o imaginário ela se dá através, enfim, aqui tem mais tecnologia do que Apolo 11. Os caras mandaram o homem para a Lua com mais tecnologia do que aqui no meu celular. Isso é o que corre a boca miúda de todo mundo. Estou querendo desenhar o fato de que eu preciso da experiência narradora, essa narração primordial, essa em que eu preciso que faça comparecer uma musa, porque eu tenho que dar a este meu sujeito ouvinte, leitor, a ideia de uma plasticidade que eu tenho garantida muitas vezes hoje com esse display aqui. Pega um filme, pega uma foto, não é dizer que um tempo é melhor ou pior que o outro, são entradas diferentes na cultura. O ato da tradução, por tabela, já tratando com algo que é puro talismã, imagine então o tipo de alegria que um Trajano tem quando comenta, inicialmente nas páginas introdutórias de várias traduções que ele faz, que experiência foi aquela de produzir um verso, de ter percebido na língua de origem um encantamento sonoro, um encantamento imagético, e salvaguardar isso para a língua nossa aqui, brasileira, no fim do mundo, porque a gente está no fim do mundo mesmo, a respeito da gente ser pop aqui ou acolá, uma economia assim, economia assada. A gente está aí nessa beira do mundo e de repente tem lá a figura de um artesão, praticamente um artífice como Trajano, fazendo esse gesto tradutor. Estou me recordando aqui, mais uma vez, porque a gente tem que ter cara de pau e ir atrás mesmo disso, porque é direito nosso, também frequentar isso que chama-se cultura clássica, né? Estou me recordando mais uma vez do Trajano. O Trajano tem como tradutor, ele tem um interesse especial por versos assim que são muito, muito, muito estranhos para a gente, para mim especialmente. De um poeta que a gente ouve falar de vista e de chapéu, como diz o Machado de Assis, só de cumprimentar, píndaro. Pois então o Trajano numa conversa, e isso está escrito no livro que ele traduziu, ele vai analisar um determinado herói de uma tragédia que ele vai traduzir. Ele vai traduzir de Eurípides, Hércules. Tá? E Hércules, você sabe que é uma figura que ficou muito popular, porque tem força descomunal, porque como todo herói, ele tem um lado seu que é aristocrático, superior, e um lado inferior, monstruoso. Essa é a alquimia de todo herói. A potência e o escuro, a potência e o monstruoso. E você sabe também, por repertórios falados, que ele comete algo muito grave dentro da história da narrativa do mito. Ele mata, não é? Quem que ele mata? Os vivos. Um horror. Um herói padrão se mataria de vergonha depois que saísse do acesso de loucura e visse a tragédia. O Trajano faz uma coisa lindíssima. Você vê que o trabalho do tradutor, além de chegar e fazer um movimento de transposição, de transcriação, vamos dizer assim, né? Ele também empresta, nesse ato de doação, ele empresta também a sua interpretação. Ele vai dizer, olha só, Eurípides, teatrólogo do século V, doido varrido, aquele que fez um teatro dos excluídos, vamos chamar assim, o teatro em que protagonista é mulher, um teatro em que a cena mais impressionante de uma tragédia, que é a sua abertura, que é o prólogo, ela é sustentada não por uma divindade, por um ancião, mas por uma escrava estrangeira. Então é aquele que vai, na verdade, desconstruir o edifício do teatro,
dando ao teatro uma condição nova. É esse Eurípides que vai escrever essa dor de Hércules. E ele vai dizer, como Eurípides, né, que há uma lição impressionante em Hércules. Ele não é aquele herói como Aquiles, que é cheio de ira e virtude. Ele não é como Ulisses, o de muitos ardis. Ele é o herói que a gente chama de, ele vai chamar, de um herói que atravessou o trauma. Na tragédia, assim, como? Ele mata num momento de alucinação. Ele se confunde. Há uma doidice. E volta. Quando volta a si, ele vê o horror. Aparece, e aí é o traço do dramaturgo, é o traço de quem faz o teatro, né? Aparece então um personagem que é Jasão e segura na mão dele e diz assim: eu vou te ajudar a atravessar esse horror. Esse sentimento de filia e de solidariedade faz com que esse Hércules seja um herói radicalmente diferente do que aquele que quer ser lembrado pelas vitórias, que quer ser lembrado pelas glórias, que quer, como Ulisses, ser lembrado por ser aquele que tinha muitos ardis. Então é curioso, porque é um gesto do Trajano, isso é uma leitura do Trajano, que ao fazer a tradução, presenteia a gente, além da tradução, com essa pequena observação. Você só Eurípides é tão extraordinário no seu teatro, é tão radical na sua proposta de colocar em cena o homem e o seu patos. Patos é a sua paixão, mas é a paixão que vai do negativo ao mais esplendoroso. O homem fraturado, o homem na sua radicalidade. E esse mesmo homem também ou pode contar com a solidariedade de outro homem. Uma tragédia como essa, que Eurípides é capaz de realizar. Diferentemente, por exemplo, de outros personagens que muitas vezes vão ficar ali, naquela coisa de se achando ou tal. E de repente, no meio, debaixo dessa cultura toda, cheia de bronze, cheia de mármore, cheia de escudo, né? A gente pode botar tudo isso assim de lado e assim, ir atrás do verso mais genuíno, que mais comova. Quando eu era garota e comecei pela primeira vez também a ler essas coisas, de lembrar de uma frase que é banal. Os dedos rosos da manhã, os dedos rosos da manhã. Quem não viu os dedos rosos da manhã depois do viradão de manhã? São pequenas delicadezas que vão formando uma sensibilidade estética e ao mesmo tempo um contato profundo com aquilo que há de mais genuíno nas poesias. Não importa se o grego, que vai vir aqui uma pessoa de literatura africana para a gente, não vem? Está programada para o ano que vem, eu acho, lá na Letras, que vai dar uma aula de arrepiar quando a gente vai pensar no que vai significar uma literatura na Guiné, o que vai significar uma literatura em Cabo Verde, o que vai significar uma literatura em lugares cujas regiões não existem no mapa literário da crítica, sobretudo nós aqui que somos quase que irmãos. E chega. Se me permite tentar contribuir aqui um pouquinho. Segundo Heródoto, né, o historiador grego, a cultura grega, de certa forma, é filha da cultura africana. Isso aí, segundo Heródoto, ele tem alguns documentos escritos bem antigos que fazem essa comprovação, que os gregos tinham cabelo lanudo, ou seja, crespinho, coisa desse tipo. E, consequentemente, isso fora uma série de outras coisas. Consequentemente, essa ponte, esse paralelo que você está falando a respeito a Homero e a cultura e a literatura africana, já está feito, assim, já está feito, porque
possivelmente essa figura de Hércules era aquela questão da oralidade, né? Que veio da oralidade africana e se manteve em cima da oralidade grega, e que Heródoto acabou construindo toda essa obra. Heródoto construiu Homero, fictício ou não. E aí o que acontece? Eu até quebro, ele nem fala a respeito disso muito, porque é uma coisa que está confirmada e não tem o que falar. Agora, humanamente, quando você fala da tragédia, como você estava falando aí, e eu estou tentando só contribuir mesmo, assim, com a discussão, comentar a discussão. Quando se fala da tragédia, a tragédia todos nós vivemos. E o Homero ainda é contemporâneo. Porque no meu modo de ver, no meu modo, o homem não evoluiu. Porque se houvesse evoluído, não seria tão... Essa sua paixão pelo esse texto tão antigo não tinha validade, já estava obsoleto. Então, o que acontece? Então, o homem, eu acho que ele é o mesmo, as falas são as mesmas. As tragédias e as odisseias, elas são as mesmas. E o que acontece? Elas só acontecem numa dimensão que também era a mesma, que é aquela dimensão onde a gente se apresenta como artista, vamos botar desse jeito. A gente acaba criando catarses e vai gerando formas de se expor. Eu, há alguns anos, fazendo uma exposição, me perguntaram por que eu fazia o meu trabalho. E aí eu parei, pensei e falei, até um jovem perguntou: por que você faz isso? Que é um trabalho difícil, que é madeira, escultura. Eu falei, cara, isso para mim é o seguinte, que entra aquela questão da morte. Isso para mim é uma flechada no tempo. Eu estou aqui, eu vou morrer daqui a 80 anos, minha obra dura 300, 500. Então, de uma certa forma, uma forma de você está se perpetuando com a tua arte, você está expressando a sua tragédia, que é a mesma tragédia de Homero, e no demais, assim, é mesmo só para tentar contribuir, que é para o pessoal falar e provocar você também, só para isso. Eu já está funcionando aqui. Então, em relação a essa questão dessas comunidades interpretativas, né, eu entendi, né, pelo que você quis passar, que todos nós, de alguma forma, somos sujeitos interpretadores, né? Nós interpretamos, da mesma forma que nós interpretamos, nós também trazemos conosco as nossas odisseias, né? Só que tanto essas odisseias como essas interpretações, elas não são ouvidas. Então eu entendi que dentro dessas comunidades interpretativas, não são todas as pessoas que fazem parte disso, né? Então daí eu queria fazer uma pergunta. Esse projeto da Universidade das Quebradas, a gente poderia assim dizer que ele faz parte dessas comunidades interpretativas, só que indo na contramão dessas comunidades tradicionais, a partir do momento em que ele olha sob um outro prisma, né, esses Homeros e essas Odisseias que estão presentes aí na periferia e que não têm ecos, vamos dizer assim. Eu queria saber que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que é super contrário, né? Vou começar por último, né? Vou começar pelas comunidades interpretativas e depois voltar à tua questão. Que é também a questão da Harry também, né? Vou tentar situar, porque o debate de uma comunidade interpretativa ele é eminentemente político. A gente está disputando um campo político. A literatura sempre foi privilégio de uma minoria, em qualquer lugar, tanto como produtor e como receptor. Tá? Ou, se você quiser, tanto como produtor de textos como leitores. Se pensar, por exemplo, na nossa história, no caso recente, no nosso caso, a literatura brasileira existe como sistema só desde o século XIX. Tudo que é anterior, de extrema qualidade, como Gregório, como Cláudio Manuel da Costa, etc., são chamadas de manifestações literárias, porque a gente não tinha os elementos para a constituição de um sistema literário propriamente dito.
Então, quem diz que aquilo tem ou não valor é um campo de quem está disputando. É um grande problema que a gente tem hoje contemporaneamente também. Tá? A noção de comunidade interpretativa, ela está ligada a essa dimensão. Sempre e haverá, agora que eu acho que a gente tem uma sinalização contrária, né? Mas há, na verdade, aqueles que estão, parece que historicamente, colocados no lugar de quem vai decidir o que é ou não literário. A Academia Brasileira de Letras é um lugar. Todos, vou insistir de novo nisso, todos os programas que a gente tem hoje, sem exceção, nunca vi tanto programa de literatura, né? O Entre Linhas da TV Cultura, na Globo News também tem entrevistas de literatura, você tem uma diversidade, ao mesmo tempo as feiras literárias, que viraram uma febre, ao lado das feiras literárias, as próprias bienais. Importante isso, né? Mas eu tenho que lembrar também que toda essa comunidade publica no jornal os mais vendidos de ficção e não ficção. Essa mesma comunidade, que é a imprensa, que é a universidade, ela também tem um campo de disputa entre uma literatura, que é chamada de literatura, quando no fundo ela é entretenimento, e uma literatura que vai, de fato, radicalizar uma experiência com a palavra, uma experiência com o ritmo, uma experiência com o verso, uma experiência com a própria imaginação que a gente tem. Então, tem um horizonte muito complicado aí. De um lado, a literatura sempre foi patrimônio de muito poucos. De outro lado, você sempre vai encontrar os movimentos de resistência, né? Quem está fazendo literatura na contramargem, ou fazendo literatura a contrapelo, para usar uma expressão do Walter Benjamin, né? O Benjamin tem uma expressão dessa. Quem fez o curso com a Sandra Portugal, o ano passado, ou ainda esse ano, ela faz uma leitura do narrador do Benjamin e provavelmente remete à ideia de que é preciso escovar a história a contrapelo. Porque a imagem é a imagem do pelo de cavalo, que você escova e você faz uma escova a contrapelo, e isso sempre existiu. Mas a grande crítica do Stanley Fish é justamente o fato da nossa arrogância, especialmente no mundo acadêmico, ele está se dirigindo especialmente ao mundo acadêmico, que é arrogante de achar que a literatura é algo que eu possa, a partir de um conjunto de características, ou um conjunto de termos e expressões que são usadas ou deixadas de usar, eleitas como literárias ou não. O que é rico é que hoje a gente tem uma espécie de novas configurações da literatura. Se antes eu podia acreditar que ela era assim uma espécie de conglomerado de palavras que na verdade trazem uma espécie de experiência alta, né? Eu encontro, por exemplo, muito recentemente, quase tradicionalmente, um nome canônico como Drummond, que quando faz um dos seus primeiros poemas, diz assim: escreva o seu nome com letra de macarrão. Uma sopa de macarrão, que era de letrinha, e ele lá brincando, fazendo poesia com esse cotidiano, fazendo poesia com adjetivos, imagens inesperadas e surpreendentes. Então, é claro que quando você está tratando da imagem de comunidade interpretativa, o campo é político. Segundo, é uma crítica à arrogância da universidade que estabelece o que é cânone, o que é paradigmático, o que é, na verdade, fruto e necessário à educação literária. Que isso? Né? E é claro que a universidade ela vai criando o seu código, vai criando o seu repertório e vai, ao mesmo tempo, criando, em paralelo, uma espécie de reino privilegiado de acesso à literatura. Claro que você vai encontrar na história os movimentos de resistência, os movimentos que estão na contramão, os movimentos que estão a contrapelo, mas é importante deixar claro que tem um campo de poder ali. Por isso é muito curioso quando a gente vê esse movimento que me parece que tem sido atentamente observado pela Heloísa e por todos os estudantes, vamos chamar assim, estudiosos, observando o fenômeno de uma hora em que, olha, eu faço literatura, né?
Eu me reconheço como sendo portador, na verdade, de um tipo, e a gente pode lembrar da experiência que o Cuenca teve conosco ali. Não posso mais fazer uma narrativa como aquela que ele leu para nós, Fernando Sabino. Porque eu tenho um tempo atravessado por outras interpelações, por outras experiências, por outras demandas, na verdade. Então, a comunidade interpretativa será sempre um campo de disputa política. Né? Mas que no momento da sua concepção, no momento da sua estruturação pelo Stanley Fischer, uma crítica sobretudo da universidade. E essa inocência, um professor investido da autoridade de professor de literatura, coloca aqui qualquer coisa, diga a você, isto é literatura, porque eu estou nomeando como literatura, e começo a produzir, na verdade, um tipo de sensibilidade que a gente vai educando sensibilidades. Todo mundo fez papel de burro, todo mundo assim metido, né? Se achando super intérprete. Quando ele disse assim, desculpa aí, foi mal, mas isso aqui foram nomes só que eu botei no quadro negro, porque é o nome das pessoas enquanto eu dava aula, são só nomes de linguistas. E ali ele tem um insight de perceber que você cria uma moldura. A universidade é uma moldura em que ela vai, de alguma forma, orientando, sinalizando os teus sentidos para perceber valor num determinado nível de produção. O grande mérito, me parece, das Quebradas, quando ela propõe na edição, aquela que a gente vai ter, tivemos a primeira experiência nos 5 encontros, mas que no ano que vem a gente quer radicalizar, que é essa tensão entre margem e cânone, é começar a incomodar com os critérios e os repertórios gerados pela academia, que até o elenco de pesquisas que ela realiza é um elenco também privado, restrito, a quem interessa só continuar com isso aqui. Eu trabalho com isso na escola, na universidade, né? Mas como é que você pode dar isso de novo? Vitalidade. Fazendo isso aqui provavelmente com a Andréa Vanessa Ribeiro, que é a professora de literatura africana, que pratica a memória do povo africano e que tem essa autoridade de fazer esse trânsito lá e cá, como Hermes, zanzando para lá e para cá, nos vários caminhos do texto, nos vários caminhos que dialogam com as duas culturas. Que aqui você vai encontrar os mesmos arquétipos, as mesmas histórias. E a graça, e aí vem uma questão política novamente, de uma narrativa que é repetida, porque é branca, porque eu sei. Você está respondendo. Estou respondendo a ele e retomando ao início do texto aqui comigo, que vai fazendo, na verdade, daí a importância de que temos que criar os nossos repertórios. É um direito. Isso é importante ser visto como um direito. Aquela velha história do debate que tem muito nas Quebradas aqui. Existe um linguista chamado Carlos Banho, que escreveu um livro que defende plenamente, isso é um problema, defende plenamente que a gente continue falando e a gente incorpore dentro do estudo das crianças certas formas de se falar. Por exemplo, é um traço nosso na linguagem oral, e isso é muito inteligente por parte de cada falante, dizer: os meninos ficam aí quietos, os meninos ficam aí na escola. Isso é inteligente. Porque se eu já tenho a indicação de plural no artigo, por que eu vou meter plural no resto inteiro da frase? Economia, não é isso? Então, os meninos ficam aí e depois eu pego os meninos aí. Bastou esse plural. Uma coisa é isso, é a realidade que se movimenta da língua. E outra é o direito que eu tenho à norma culta. Porque é populismo, né? Discurso pedagógico de algibeira, dizer: não, deixa aí o cara falando desse jeito, não vai conseguir emprego. Vai haver a discriminação, que é de classe, que é de educação, e que a gente tem que fazer um esforço, obviamente, de dizer assim: é acesso, é direito, é repertório para ser superado, é repertório para ser compreendido como um fenômeno da civilização, mas ao mesmo tempo eu tenho um presente para olhar, eu tenho um presente para tornar memória, né? E para experimentar.
experimentar esteticamente, experimentar com as minhas... Eu não sei porque eu não escrevo. Se eu escrevesse, era outra história, por isso eu lembro tanto de Cuenca, né? Dizendo, eu sou atravessado por uma cidade, a cidade me atravessa, eu não posso falar dessa cidade como Machado de Assis no dia que houve a comemoração ali no Lago da Glória da luz elétrica, que foi um fiasco, uma coisinha assim, puf, 2 minutos, cadê a lâmpada, cadê a luz elétrica? Não tem. Mas está lá a crônica primorosa do Machado, dando conta desse presente, né? Dando conta dessa matéria, desse presente, né? E a gente tem que insistir, ainda que seja, está dada a comparação, né, entre a aliança negra, o cruzamento desses repertórios, está dada para nós aqui, que somos aqui uma espécie de elite, mas tem que repetir lá fora. Eu me recordo que a primeira vez que eu estive aqui nas Quebradas, o texto que eu trouxe foi a Ilíada. E a Ilíada é um poema de guerra. E a Ilíada tem uma cena absurda, que é uma cena que se repete até hoje, voltando à tua proposição. A cena absurda é o direito de ter de volta o corpo do filho. Há um pai, primo, que faz tudo. Atravessa e diz assim, eu preciso falar com você, Aquiles. E aí ele põe a mão na boca do Aquiles, ele ajoelha e pede o corpo de volta. Eu te pergunto, isso é grego ou isso é carioca? É carioca. Quantas mães? Isso é grego ou é argentino? Se eu pensar, por exemplo, numa Argentina, né, que está até hoje procurando os seus desaparecidos. Vou lembrar aqui de um conto... As Mães de Acari, As Mães da Praça de Maio, tá aí. Antígona. As Antígonas são os primos, são as Mães de Maio. Estou me recordando aqui de uma vez que eu tive numa banca, e aí a gente aprende muito. A coisa boa de banca é aprender com os outros, né? E havia um professor de Ari Pimentel, colega nosso, que fez sabe aquele filme Segredo dos Seus Olhos? Esse filme, enfim, a tese era sobre o autor, sobre o livro Segredo dos Seus Olhos. E o Ari, entusiasmado com o filme, etc., fez alusão a um romance que eu tenho que pegar o Ari pelo braço e dizer, me dá o nome do conto. Porque o conto, a narrativa, você vê a força de presentificar, né? É um trauma, é um esquecimento que eu não posso deixar esquecer, que eu tenho que narrar, que eu tenho que contar, que eu tenho que dizer. A história é, o pai perde o filho, obviamente, na ditadura militar argentina. O garoto, quando pequeno, jogava bola com uma malandragem única. O menino vai se metendo num desses movimentos de libertação, acaba sendo preso, porque foi preso, morre torturado. Bom, a única coisa que sobrou para esse pai na vida que ele gostava era, depois da morte do filho, futebol. Última coisa. Um dia, e o conto é isso. O conto, eu tenho que ler esse conto, eu vou trazer e compartilhar assim que tiver, porque é uma coisa linda, um gesto. E aí é a habilidade do narrador. Novamente aquela discussão que a gente teve com o Cuenca, quem estava lá, né? Ele vai assistir um jogo fuinha, jogo assim como se fosse Vasco e Arapiraca. Falo do Vasco porque eu sou vascaína. Então, Vasco e Arapiraca, ou Vasco e Avaí, depois daquele vexame de 5-0, né? Ele está assistindo um campinho de futebol, e vê um garoto se movimentando de um jeito que ele conhece. Ele nunca viu, a não ser no próprio filho, aquele movimento de corpo. Preciso contar o resto? O conto termina onde? Quando ele tem certeza que aquele corpo que se movimenta é igualzinho ao do filho dele.
O conto termina na hora que ele levanta, apenas esse gesto, levantar e dizer, é meu neto. Porque se mexer daquele jeito, só, você sabe que os desaparecidos tinham seus filhos dados também na ditadura às famílias dos ditadores. A criança desaparecida, o filho desaparecido, o neto desaparecido, tal qual essa velhinha de 80 anos que incansável encontra também no movimento desses, né? Estranho da vida. Estranho. Aí tem esse movimento de narrar, contar, de novo, o presente, a vida presente, a história presente, o momento presente. Então, não se trata, né, os nossos acaris, as nossas, contar mesmo, e principalmente contar no repertório que é comum. Naquele dia que eu tive aqui nas Quebradas, há um ano e meio, não me lembro, teve gente que fez um mapa da tradição africana, não um mapa exatamente, mas foi compondo, decompondo cada personagem, não cada personagem, fazendo os paralelos com a própria herança. Para nós aqui isso é compartilhável, mas é importante que lá fora, na ação cultural de cada um, no conto de cada um, inclusive cristão. A gente também tem que pensar em quem hoje decide os currículos escolares, né? Quer dizer, que movimentos pedagógicos alternativos, estou pensando, por exemplo, em a experiência do MST, ou de tantas outras experiências pedagógicas, porque tem vários, me parece que são várias pessoas que são interventores, ativistas culturais, e ao mesmo tempo tem um trabalho de educação, que deveriam estar em dois lugares. Primeiro, dentro da universidade, para que aquilo pudesse, de certa forma, ao lado da universidade, também orientar as políticas públicas. É inacreditável como é que você tem uma política nacional de currículo, por mais que seja avançado hoje o documento que a gente tem de educação, ainda assim, o padrão da comunidade interpretativa dos currículos, né, decide o que é clássico e o que não é. Você pode notar até que os livros didáticos, eles fazem uma espécie de camaradagem, vamos dizer assim, com aquilo que é um pouco mais contemporâneo, quando acrescenta uma letra de música, põe lá um poema, põe lá alguma coisa. Mas acho que tem um problema novamente aí, tanto quanto as comunidades interpretativas, que deveriam, pautam também as políticas públicas e pautam também os currículos. É algo que a gente não consegue entrar. É impressionante isso. Quando eu falo a gente não consegue entrar, é o espírito quebradeiro. É quem, de fato, na verdade, está produzindo outra literatura, outro tipo de música, outro tipo de cultura, que, na verdade, não tem a interdição do muro da universidade. O que eu penso, por outro lado, não existe, a universidade ela não é inocente, ela não quer simbiose. E não há simbiose. Ter se curvado a vocês uma espécie de rendição é um gesto talvez muito, suponho, desse grupo privilegiadíssimo que teve o alcance do que vocês são. Né? Agora, por outro lado, do ponto de vista que eu imagino, estando dentro da universidade como eu estou, o que ela quer de fato é continuar sendo uma comunidade interpretativa, editar o que é o clássico, o que é para literatura, subliteratura, não literatura, né? Novamente fazendo qual é o repertório para eu ser aceito nessa comunidade, então o que eu tenho que ler, o que eu não tenho que ler. E na contraparte eu me lembro muito de Calvino, um texto clássico que roda o mundo, o clássico é sempre aquele livro que eu estou relendo, né? Que é uma espécie de uma grande teatralização que a gente tem de certos códigos para ser aceito nessas comunidades interpretativas, quando na verdade, talvez aqui dentro das próprias Quebradas, a gente já está com a pauta feita, é fazer uma comunidade interpretativa a contrapelo, né? E aí eu acho que o grande desafio das Quebradas, sinceramente, é hoje estar dentro da universidade. É o único lugar, me parece, para produzir que uma outra agenda. É uma outra agenda do que é margem e cânone, porque ela trata a margem como se fosse... ela nem sabe o que é margem, né? Não sabe, qualquer coisa assim, não tem noção nem do quanto é problemático o nome. A problematização, seja do periférico, seja do que é margem, seja do que é... Não tem noção nem desse vocabulário. Como não tem notícia também de qual é a agenda de cultura
a agenda de educação e a agenda de interpelações que hoje o mundo real, a cidade real está fazendo. Quer dizer, você pode perfeitamente continuar na sua comunidade interpretativa contrapelo, né? Mas talvez o maior exercício de educação que a gente possa fazer para pautar outra agenda é, de fato, começar a interferir nos currículos, começar a interferir, por exemplo, nos temas de monografia. O ano que vem a gente vai se mudar, o ano que vem a gente vai invadir, mas não é invadir para fazer presença física, a gente vai invadir para gerar uma agenda quebradeira, que começa sobretudo na oferta de cursos optativos, de disciplinas que vão misturar gente de extensão, gente da graduação, e sobretudo para a gente poder ter uma agenda de pesquisas, que essa é a grande questão, que não seja só o meu Homero, o meu Homero misturado com tudo que se quiser, ou então deixa ele lá, atravessa, gerando na verdade a pauta acadêmica quebradeira, vamos dizer assim, ou uma pauta quebradeira de interesses e de políticas, de modo a gente poder sinalizar as políticas públicas, sinalizar, enfim, de alguma forma nutrir e abastecer a partir de uma intervenção, que eu suponho essa que a gente fará o ano que vem, que é de verdade uma intervenção pedagógica alternativa, emprestando a palavra pedagógico, não aquele ranço, mas é dar ao pedagógico a dimensão mesmo de um nível de intervenção, que é política, que é cultural, e nós vamos levar pedrada e tomate, não tenha dúvida. Vamos levar mesmo na cara. Desde quando a gente está autorizado para pautar as monografias de final de curso, a criar como a gente quer fazer um curso de extensão. Na verdade, eu estou até com o meu bocão, porque eu tenho a boca grande. A gente está sonhando com o curso de especialização pela extensão. O curso de especialização pela extensão é outra experiência. Outra experiência de escrever academicamente, que isso é um problema nosso aqui. Quer dizer, como a gente escreve academicamente? Podemos instaurar uma outra escrita que não seja essa de citar, de acordo com Adorno, de acordo com Jean-Marie Ganneban, de acordo com 2.500 anos de tradição, que eu pessoalmente amo e morro de inveja, tá? Acho lindo, mas não é a pauta. Né? E isso, de alguma forma, criando essa especialização, a ideia é que a gente possa pautar uma agenda de pesquisa, pautar uma demanda de curso e de temas, como eu acho que lá na Letras a gente fez, levando só a rapaziada que interessava. Por que eu tenho que estudar o crítico? Eu tenho que estudar o crítico, sim. Eu tenho que ler Antônio Cândido, sim. Eu tenho que ler essa gente toda, sim. Mas eu também preciso ouvir o Cuenca, que está fazendo literatura no olho do furacão. Eu preciso ouvir os nossos convidados, que muitas vezes serão os nossos escritores residentes, como a gente está querendo levar isso profundamente a sério ali, né? Muito mais do que as aulas teóricas, porque essas aulas elas vão continuar sendo oferecidas e têm de ser oferecidas mesmo, mas que a gente possa ter um espaço de outra agenda política, de outra agenda estética, se é que a gente pode ser abusado e falar assim, para quebrar a universidade. E aí sim, uma outra comunidade interpretativa quebradeira. Eu tenho a impressão de que quando você fala dessa transformação, isso me remete a um cara que eu estudei, que eu gostei muito, ainda gosto, em que ele diz que a ficção, o texto ficcional, a literatura, ela tem uma certa natureza, ela tem uma certa feição, né? E essa natureza é, entre outras coisas, uma aprendizagem ativa, tanto do ponto de vista afetivo quanto do ponto de vista cognitivo mesmo, porque eu tenho uma experiência de alteridade mesmo, de alteridade, de tornar-me outro imaginariamente. Essa condição plástica nossa, né, que identifica e desidentifica. E a coisa mais importante eu estou sempre vivendo um estranhamento. A condição dessa dita transformação, que seja lá qual é, em mim, em você, de viagem, etc., tem a ver com essa condição plástica que a gente tem, mas tem a ver, sobretudo, com a radicalização dessa condição e dessa vocação que a gente tem para fingir. Fingir tão completamente que sente, que finge que é dor a dor que deveras sente, que é levado ao extremo. E ele é duro, né, quando ele comenta esse processo. Que movimento de aprendizagem, individualíssimo. E a coisa mais rica,
é quando eu tenho o tempo inteiro a experiência com a literatura dela se desnudando na minha frente. Como literatura, olha, eu sou fingimento. Mas pega na minha mão, se você quiser, que eu te apresento uma outra possibilidade de verdade, lateral a essa, que está pragmatizada, que está organizada no mundo, que é dita como valor. Aqui, eu tenho a possibilidade, na verdade, de uma como se fosse uma relativização, distanciamento, mas sempre ver, por isso essa questão de que toda literatura de fato essa esgarça. Depois a gente entra naquele critério do entretenimento, que não interessa a gente não, né? Ou pelo menos não, mas eu tenho a impressão de que hoje as quebradas desses 5 anos, elas acumularam um capital, um capital de sensibilidade, um capital político, um capital intelectual, que está mais do que autorizado para não virar modinha, não virar a comunidade da hora, mas para fazer a intervenção política no currículo, na universidade, na nossa agenda, principalmente, né? Talvez seja um grande passo que a gente possa dar daqui para frente. Deixar de ser um grupo, né, em que nós trocamos no Face, em que a gente está sempre acompanhando a produção artística um do outro, sempre fazendo divulgação, sempre trabalhando na comunicação. Olha como eu estou aqui, e esse capital acumulado, né? Que horas ele vai virar, na verdade, um espaço interventivo? Vamos invadir a extensão e vamos ver o que isso vai dar. Isso, vamos começar a escrever, vamos começar a publicar o que é memória quebradeira, esse exercício. Quem é que vai narrar as quebradas? Vocês já estão fazendo isso aí, já há 5 anos, há 5 edições, narrando, escrevendo, mas agora constituindo, na verdade, um corpo político. Um documento que se anuncia, não como um manifesto ingênuo, um manifesto como foram os manifestos das vanguardas europeias, mas é um esquema de dizer assim, estamos aqui, né? E a nossa agenda é essa. Está aqui o debate intelectual que nos interessa, está aqui a literatura viva, que pode ser sim objeto da investigação dos críticos, dos teóricos, e que até que nem precisa deles, mas seria interessante olhar o que está se produzindo aqui para inverter esse horizonte de expectativas que a gente tem, né? E para que a gente possa também, aí eu vou dizer de novo, ler Homero numa outra chave que não é mais a da africana e a da grega, é ler Homero no nível, vamos dizer assim, isto aqui está à mão, e eu posso destronar, eu posso desmistificar, e eu posso destotemizar, porque isso faz parte da minha agenda, tanto quanto é parte da minha agenda o meu cordel, quanto é parte da minha agenda o trabalho de marcenaria que eu realizo, né? O novo livro que eu estou escrevendo, Fala Quebradas que vai chegar, enfim, né?